Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus passando aqui para ministrar, gente. Uma passagem de ontem que o Senhor, Ele me deu. Só por algum motivo, Deus, Ele não permitiu que eu postasse. E hoje eu vim entender. Porque vai ser 3 capítulos, né? E alguns versículos. Na verdade, eu vou fazer vídeo. O de ontem e o de hoje. E o de hoje está forte. O de hoje, eu entendi o de ontem. O que a gente não entende hoje, a gente vai entender amanhã, né? Então foi isso aí que aconteceu comigo, né? Tava com saudade da missionária. Então esse vem aqui, viu? Estou viva, estou de pé. Não caí não, viu? Estou aqui graças à mão do Senhor que está me segurando. Vamos lá. Lá em Eclesiastes 10, no seu... Deixa eu ver. Eclesiastes 10, no seu versículo 11 em diante. Vai dizer assim, ó. Vou dar umas paradinhas para estar explanando, né? Vamos lá. Vai dizer assim, ó. Vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganha a corrida. Prestem bem atenção. Vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, e os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo, do acaso. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, né? Tudo depende de quê? De Deus. Às vezes, homem depende de homem. Mas muitas das coisas para acontecer na nossa vida só depende de Deus. Muitas vezes eu me pego falando, Senhor, mas já era para ter ser honrada, Senhor, mas já era para ter acontecido isso. Mas é tudo no tempo de Deus. Só depende, a gente não depende de homem, não. A gente só depende do tempo de Deus. A palavra está dizendo aqui, ó. Nem sempre que os inteligentes nem sempre são honrados. Os inteligentes nem sempre são honrados. Mas que tudo depende do tempo e do acaso. Do tempo e do acaso. Do tempo, do lugar, do momento. Para Deus fazer, não tem tempo, não tem hora, não depende de pessoas. Quando Deus ele quer fazer, ele faz. Não importa onde seja, onde você esteja. Se ele quiser fazer, se ele quiser, ele faz aqui agora. Porque Deus é Deus. Então, você está entendendo? Aqui vai falar dos trabalhos sem recompensa. É o que tem acontecido comigo. Estou trabalhando e não estou vendo recompensa. Nas minhas vistas, pessoas roubando as minhas visualizações, né? Não sei o que é que estão fazendo. Não estou tendo recompensa aqui, financeiramente, no YouTube, que já era para eu ter recebido. Mas a recompensa vem de Deus. Creia tão somente nisso. No versículo 2 vai dizer, pois ninguém sabe a sua hora, assim como os peixes que são apanhados na rede traçoeira e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos do homem se enredam no tempo da calamidade, quando está cai de repente sobre eles, né? Muitas vezes o inimigo da nossa alma usa pessoas para armar redes, laços, embaraços, e a gente não vai estar esperando. É por isso que a gente tem que estar o quê? Sempre vigilante, né? Sempre ali ligado com o trono da glória, né? Para que Deus ele possa falar e a gente ouvir a voz dele, né? Para que ele possa, tem a ver com o que eu vou ministrar a mensagem de hoje, para que ele possa, né, realmente nos desviar do mal. A palavra não é essa, mas é que eu vou ministrar, eu não quero falar agora. Que ele venha nos desviar, né? Nos dar um escape. Então, que venhamos ficar vigilantes, né? E que a recompensa vem de Deus. Talvez você não esteja vendo a recompensa hoje, agora. Mas Deus, a recompensa vem de Deus. Pode crer tão somente assim. Lá no versículo 13, continuando em Eclesiastes 10, vai falar de exemplo que ilustra esta verdade, né? Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que pareceu excelente. Havia uma pequena cidade onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a e levantou contra ela grandes rampas de ataque. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio, que poderia ter livrado a cidade com sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Imagine, só porque ele era pobre, ninguém deu ouvido à sabedoria dele. Ele poderia ter livrado uma cidade, mas por a pessoa não dar ouvido, porque julga a aparência. Não é diferente na minha vida, nessa tua vida. Muitas pessoas hoje, elas julgam. Deus nos dá uma revelação para a gente ministrar, para um livramento. Arrependa-se.
Arrependa-se, porque o pior está por vir. A gente está sendo usada falando o que Deus está mandando e a pessoa, ela não dá ouvido. Por quê? Porque é o menorzinho da casa. É Davi, o menorzinho. Eles não querem dar ouvido ao menorzinho da casa. E aí o que acontece? O que aconteceu aqui? Por ele ser pobre, eles não quiseram dar ouvido. Esse homem, ele poderia ter livrado uma cidade, mas por causa, né, do orgulho, né, por causa... A maior palavra é essa, a melhor palavra é essa, por causa do orgulho, né? Porque muitas pessoas são orgulhosas, não querem se redimir, não querem se arrepender por causa do orgulho, né? Muitos querem dar uma ajudinha, mas não querem se arrepender, não querem ir lá pedir perdão, né? Porque não tem como alcançar, como eu falava aqui outra vez, não tem como alcançar a misericórdia sem o arrependimento, sem o perdão. Vamos lá, continuando. Que sirva de lição este homem que está aqui na Bíblia, não fala o nome dele, fala um homem de uma pequena cidade, que era pobre, que poderia ter livrado. Deus está falando assim, ó, eu estou dando avisos, usando os meus, que eu quero livrar do mal, do pior acontecer. E eles não estão dando ouvido, mas uma vez estou falando, dê ouvido aos meus profetas, de verdade. Dê ouvido aos meus pequenos. Dê ouvido àqueles que vocês não dão nada, o menorzinho, viu? Porque Deus, ele quer livrar. Vamos lá. No versículo 16 vai dizer, então eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força. Mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas, né? A sabedoria é melhor do que a força. Serve para a minha vida e para a tua vida. A gente venha ser mais sábio, a gente venha escutar mais do que falar. Serve muito para mim também. Eu só falo também quando Deus manda. Quando Deus manda, eu não posso fazer nada, eu tenho que falar. Mas vamos ouvir mais. No versículo 17 vai dizer, as palavras do sábio ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Está vendo aqui? As palavras do sábio ouvidas em silêncio, Deus está falando para a minha vida e para a tua vida também. As palavras do sábio ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre os tolos, né? Muitas vezes a pessoa diz, missionária, para de gritar, missionária, para de falar. Quando Deus está mandando, eu tenho que falar. Mas há momento, né? Lá em Eclesiastes mesmo 3 vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas, de falar, de calar. Então, vamos ouvir mais. E aqui no versículo 18 vai dizer, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Louvado seja o nome do Senhor. É melhor a sabedoria do que as armas. Né? Tem arma melhor do que aqui? A palavra do Senhor? Não tem. A arma melhor que é a palavra do Senhor. Então, que viemos ouvir mais a palavra do Senhor. Vamos dar ouvido mais aos profetas, o que Deus está anunciando. Deus, ele está falando que ele quer livrar de algo que vai acontecer pior. Vocês dêem ouvido hoje, entendeu? E escutem a voz do Senhor. A palavra vai dizer que se ouvirem a voz do Senhor, não endureçais o seu coração, não endureça a voz do seu coração. Escute os profetas de verdade, que está anunciando que o pior está por vir, se vocês não se arrependerem. Deixo essa mensagem no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Bom dia, Deus abençoe. Que Deus nos dê mais sabedoria para que a gente possa escutar mais a voz dele e fazer a vontade dele. Porque Deus, ele quer dar o livramento, ele quer dar o escape. Tem tudo a ver, que daqui a pouquinho eu vou estar postando outra que tem tudo. Deus quis ligar o de ontem com hoje. Assim eu entendi porque ele não deixou eu postar nada. Deixa a mensagem de hoje mais um dia, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o nosso dia, em nome de Jesus. Bom dia.